E eu estou terminando a série de mensagens cujo título é Perguntas que Todos Gostariam de Fazer. Mas o tema da pergunta de hoje é: será que existe algum pecado que não haja perdão? Vamos começar lendo Mateus capítulo 12, versículos 22 a 24. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Entenda-se com filho de Davi o Messias. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Queridos, a figura de Jesus, desde quando ele veio na primeira vinda, e ao longo desses 2000 anos, continua sendo uma figura muito controversa. Vocês já perceberam que falar de Deus ninguém se importa? Mas falar de Jesus gera incômodo. Por que será? Eu estava ouvindo um pastor americano dando um testemunho que hoje nas escolas americanas você pode entrar com uma camiseta de caveira falando sobre morte, você pode entrar com uma camiseta exaltando o Islã, você pode entrar com o que você quiser, mas você não pode entrar com uma camiseta escrito o nome de Jesus. Por que isso? Jesus em todos os tempos sempre causou espanto. Alguns se renderam a ele, se converteram e o adoraram. Outros o rejeitaram. Mas a verdade, a pergunta que propus, ela está diretamente ligada à maneira, à atitude que você tem para com Jesus. Será que há algum pecado para o qual não haja perdão? Esse texto que eu li nos fala de uma situação inédita. Ela não pode ser repetida. É uma situação inédita. A verdade é que Jesus, a grande maioria dos seus milagres aconteceram na Galileia. Ele morava em Cafarnaum e fazia o seu ministério em torno do lago da Galileia, nas diversas cidades que ali estavam. Mas a sua fama de um homem de Deus, de um homem que curava e fazia milagres, cresceu tanto a ponto de ter chegado em Jerusalém, onde os líderes judeus, especialmente os fariseus, ficaram intrigados e desceram a Jerusalém para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegam e começam a seguir a Jesus, eles puderam presenciar uma cura maravilhosa. Um cego de nascença e mudo, curado instantaneamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém aqui viu um cego de nascença enxergar imediatamente? Já viu? Raríssimo. Acontece hoje. Jesus disse que nós faríamos obras maiores, mas certamente só pelo poder de Deus. Quando isso aconteceu, o povo que não era letrado, mas que conhecia as Escrituras, começou a fazer a pergunta: será que não é ele o filho de Davi? O filho de Davi é uma expressão que o judeu entende. Filho de Davi é o Messias. Porque eles sabiam que as Escrituras diziam que o Messias haveria de fazer milagres. Milagres que homem algum podia fazer. Então, o povo, que não era teólogo, que não era letrado, que não tinha conhecimento mais profundo, começou a suspeitar de que estavam diante do Messias. Contudo, os religiosos, estudiosos, que conheciam as leis, e muitos deles sabiam de cor a Torá, fizeram uma declaração absurda.
Eles não podiam negar que o camarada recebeu um milagre extraordinário. O milagre aconteceu, mas não aconteceu da parte de Deus. Ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu. E Beelzebu, como o próprio texto explica, é o maioral dos demônios, ou seja, Satanás. E eu quero dizer para vocês, queridos, que até hoje, quando as pessoas contemplam a manifestação do poder de Deus, através da igreja, através da pregação do evangelho, elas podem ter respostas diferentes. E eu quero mostrar para vocês, no contexto em que Jesus viveu, algumas das respostas que as pessoas deram e quais as consequências para essas respostas. O primeiro grupo de pessoas que avaliou Jesus de maneira errada foi a sua própria família. Marcos 3, 20 e 21 diz assim: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Jesus estava tão envolvido, gente, com as necessidades das pessoas, que ele passava o dia inteiro ensinando, pregando, expulsando demônios, curando as enfermidades. E a família dele falou assim: esse camarada vai morrer. Ele está exagerando, ele está fanatizando. Ele não faz outra coisa, ele não está nem comendo. O que nós temos que fazer? Vamos prendê-lo. Vamos trazê-lo à força, porque ele está fora de si. Fora de si é maluco. Quantos aqui já foram chamados de maluco por causa da sua fé em Jesus? Se você já foi chamado de maluco, agradeça a Deus, porque Jesus provoca isso nas pessoas. Amém? Lá em Atos 26, versículo 24, o apóstolo Paulo está em Cesareia, preso, e ele é arguído por Festo, o procurador romano. E Paulo, com toda a sua sabedoria, quase converteu o camarada. Mas olha o que ele diz: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ele falou: você é um camarada culto, preparado, mas você está louco. Então, se Jesus foi chamado de louco, se Paulo foi chamado de louco, se você for chamado de louco, diga: glória a Deus, que antes de mim outros grandes também foram. Amém? Agora, Jesus foi chamado de louco não porque era insano, não porque o seu discurso não tivesse razão, não fosse lógico, mas porque ele era radical. Aliás, essa palavra radical é uma palavra que as pessoas gostam de jogar na nossa cara, sim ou não? Você é muito radical. Deixa eu dizer uma coisa: nós somos radicais mesmo. Sabe por quê? Porque a raiz, ela é fundamental numa árvore. É a raiz que torna uma árvore imutável. E você não vê árvores andando por aí. As árvores podem trocar de folhas. As folhas podem mudar de cor. As folhas podem cair e outras vão nascer. Mas a árvore sempre estará no mesmo lugar, porque ela tem uma raiz. E a raiz de Jesus era na vontade de Deus. O mundo muda, as filosofias mudam, os approachings, a aproximação, a maneira como as pessoas olham para Deus muda. E a igreja que foi chamada para influenciar a sociedade, muitas vezes é influenciada pela sociedade. Por quê? Porque não tem raiz. Repita comigo: Jesus era radical. Eu também sou radical. E a minha raiz está no Evangelho de Cristo. Amém? Você pode aplaudir, Senhor? Mas a coisa fica pior. Se para a família de Jesus ele era louco, para os líderes religiosos ele era endemoniado. Em Marcos 3, 22, a palavra diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele espere os demônios.
Essa foi uma afirmação contundente, absurda, corajosa, por parte de pessoas que conheciam a Bíblia, sabiam dos sinais do Messias, mas tinham tanto preconceito, porque eles esperavam que Jesus viesse como eles. E de repente chega um jovem de 30 anos, com uma linguagem diferente, conversando com quem eles achavam que não podia conversar, tocando em quem eles achavam que não podia tocar, amando e não condenando, estendendo a mão e não expulsando, incluindo e não excluindo. E de repente eles falaram: esse camarada não está dentro do enquadramento da nossa religião. Aliás, gente, tem tantos legalistas hoje que se Jesus viesse, ele não estaria no padrão. Literalmente não estaria no padrão. Ele ia entrar e ia ser rejeitado. Por quê? Porque nós muitas vezes criamos o nosso sistema religioso, e esse sistema é tão rígido que nem o Espírito Santo nos convence do contrário. Então chamaram Jesus de endemoniado. Gravíssimo. E a gravidade desse pecado está no fato de que, primeiro, quando Jesus diz que esse pecado não pode ser perdoado, esta blasfêmia contra o Espírito, existe uma razão clara e simples. O Velho Testamento, a lei, a Torá, falava de como seria o Messias. Dizia onde ele nascia. Dizia que seria em Belém. Ele nasceu em Belém. A palavra diz que ele cresceria na Galileia. Ele cresceu na Galileia. E tudo quanto a Bíblia falava dele, ele cumpria. E ainda assim as pessoas rejeitaram o testemunho de Deus na sua palavra. Agora eles estavam ali diante de Jesus em pessoa, pasmos com a sua sabedoria, com o seu brilhantismo. Aos 12 anos, no templo, Jesus confundiu os doutores. Ficaram admirados com ele. Quando viam para ele, ele tinha sempre uma palavra de sabedoria. Ele tirava as verdades mais profundas da natureza e as tornava simples, que os doutos podiam entender e os mais simples podiam entender. Só Deus é capaz de fazer isso. Alguém que não passou pelas escolas teológicas da época ensinava com uma profundidade que ninguém podia ensinar. O testemunho do pai não foi suficiente. O testemunho do filho não foi suficiente. E agora, o testemunho do Espírito Santo na pessoa de Jesus não era suficiente. Porque uma coisa você precisa entender: Jesus não fez nenhum milagre por si mesmo. Até o momento do batismo, Jesus não era capaz de fazer nem a multiplicação de um pão em dois, a não ser que ele mesmo partisse com as mãos. Porque o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2 que ele se esvaziou, não da sua divindade, porém dos atributos da divindade. Quando ele nasceu, ele teve que aprender a andar, a falar, teve que aprender a ler. Embora fosse Deus, ele era humano. Agora, quando Jesus operou os milagres que operou, ele operou no poder do Espírito Santo, que ele tinha sem medida. Nós temos o Espírito Santo em nós, mas o poder dele em nós é por medida. Quanto mais o buscamos e quanto mais nos enchemos dele, mais ele tem poder na nossa vida. Jesus não. Ele tinha completamente, porque ele buscava o Pai. Agora, se o Pai não pôde convencer através da sua palavra, se o Filho, na sua própria vida ali, em loco, não pôde convencer, e o poder do Espírito não convenceu, quem convencerá? Eu pergunto para vocês, quem convencerá? Ninguém. Então, é muito importante que você comece a entender que este pecado, exatamente como ele está e foi falado, ele não pode ser repetido. Simplesmente porque Jesus não está presente fisicamente. Agora, quando Jesus é arguído desta maneira, ele responde
usando 3 ilustrações muito pertinentes ao momento que ele viveu. A primeira ilustração, querido, ele tira do ambiente secular. O versículo 24 de Marcos 3, ele diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Em outras palavras, ele diz o seguinte: uma nação que esteja vivendo guerra civil não pode guerrear contra o inimigo de fora. Sim ou não? O que aconteceu na Colômbia, tantos anos de guerra civil, as Farc contra o governo. Uma nação dividida não tem poder para enfrentar o inimigo. Então é incoerente que Satanás esteja dividindo o seu próprio reino. O segundo argumento que ele usa, ele tira do ambiente social, e ele fala da família. Versículo 25: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Quantos aqui já viram uma família em processo de divórcio? Como é que ficam as pessoas? Em frangalhos. Eu sempre digo para as pessoas: está pensando em divorciar? Pense 100 vezes. É um inferno. Cada casa dividida não se estabelece. Jesus está falando, uma família dividida é uma família fragilizada. Não consegue vencer. Como é que o inimigo vai querer dividir a sua própria família? E o terceiro argumento que ele usa tirado do ambiente espiritual. Ele diz: se pois Satanás, no verso 26, se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Quantos aqui acham que Jesus foi lógico para eles? Quantos vocês acham que a resposta dele foi brilhante? Adiantou? Não. Resistiram às Escrituras, resistiram ao próprio Cristo, e resistiram, o que é pior, a uma comprovação extraordinária de que Jesus era o Messias através do poder do Espírito Santo. É muito importante que você entenda, porque eu tenho recebido muita gente que me pergunta a respeito disso. E a razão das pessoas terem essa dúvida, ou é porque foram mal ensinadas. O que eu vou fazer um parêntese, não vou dizer nome de denominação nenhuma, mas tem algumas denominações que ensinam o seguinte: se o camarada pecou, ele perde a salvação. Eu não vou entrar em detalhes, mas suponha que o indivíduo está ali, passando na rua, olhou uma mulher bonita, pensou indo para a cama com ela. Vem o arrebatamento. Ele foi ou ficou? Os que falaram ficou, é porque foram mal ensinados. Deixa eu explicar uma coisa para você, querido. Você já ouviu falar que a salvação, quem crê em mim tem a vida eterna? Você entende o que é eterno? Eterno é uma dimensão que não tem ruptura. Tem crente que não tem segurança nenhuma da salvação, porque no mesmo dia, o camarada, se ele for sincero, porque às vezes também a gente dá valor para alguns pecados maior do que para outros. Então ele fala assim: não, pecados de tentação sexual, vai para o inferno. Agora, se for fofoca, não, uma fofoquinha, qual que é o problema? Deixa eu dizer bem simples assim. Perante Deus, se você fosse ser salvo por si mesmo, você tinha que tirar 10. 9,99999 inferno. Então só tem um jeito de você ser salvo: o único justo morrendo pelos injustos, para que a condenação dos injustos fosse para o justo e a justiça do justo recaísse sobre os injustos. A Bíblia diz que quando você aceita Cristo pela fé, você se torna filho. E o relacionamento de filiação é inquebrantável. Quantos aqui são pais? Quem aqui mandaria o seu filho para o inferno porque ele fez uma coisa errada? Tem alguém? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus? Querido, nessa vida tem ex-tudo.
Tem ex-marido, tem ex-esposa, tem ex-rico, tem ex-tudo. Ex-filho não tem. E a palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? É óbvio que o pecado é horrível, e ele tem consequências horrorosas e drásticas. Paulo diz que quem caminha em pecado é escravo do pecado. E se você tem dúvidas do que eu estou falando, lê Romanos. Romanos, no capítulo 1, ele diz que todos os gentios pecaram. No 2 ele diz que todos os romanos pecaram. No 3 ele diz, então todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. No 4 ele começa a falar da graça através de Abraão e de Davi. No 5 ele fala, justificados, pois pela graça temos paz com Deus. E no 6 ele já vai falar o que todo mundo fala. Então posso pecar? Ele diz, maneira nenhuma. Porque quem caminha em pecado é escravo do pecado. Mas no 7, ele mostra a luta da carne e do espírito. Ele diz, o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Porque o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero este faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, é pela graça de Deus que nós somos salvos e permanecemos salvos. O pecado, ele te escraviza, ele destrói a sua casa, destrói o teu corpo. Mas Deus não risca o teu nome do livro da vida por causa do pecado. Qual é o pecado imperdoável? Rejeitar a Jesus. Não uma coisa impensada, não é aquela blasfêmia que você solta ao ar, estava nervoso, falei uma coisa da qual me arrependo. Não é isso. Este é um pecado pensado, refletido, repetido, por conta e por pessoas que conhecem profundamente a palavra e que fizeram a escolha de não recebê-lo como Senhor e como Salvador. Este é o único pecado para o qual a Bíblia diz que não tem perdão. E eu vou dizer uma coisa muito simples para você. Se nós pusermos na balança, de um lado da balança, todos os pecados da humanidade inteira, em todos os tempos, e na outra balança, o sacrifício de Jesus suplantará os pecados da humanidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Ora, então por que nós não andamos em pecado? Porque nós amamos a Deus. Efésios 2, 8, 9 diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vão de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Diga, salvação é só pela graça, mediante a fé. Mas o versículo seguinte ele diz, pois fostes criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não são as boas obras que te salvam, mas quando você é salvo, você faz boas obras. O que vem antes, o cavalo ou a carruagem? O cavalo. O cavalo é pela graça sois salvos. E a carruagem são as boas obras que seguem aquele que conheceu Jesus. Amém? É muito importante você saber disso para ter segurança. Você é filho, co-herdeiro. Quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados. A Bíblia diz que Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra. É claro que isso é uma linguagem antropomórfica. Deus não se esquece, Ele sabe tudo. Mas quando Deus quer explicar uma coisa, Ele usa uma característica humana e explica através dessa característica humana aquilo que Ele sente. Jamais Deus vai se esquecer de alguma coisa. Mas Ele desconsidera. Porque em Jesus os seus pecados foram anulados,
destruídos. O apóstolo Paulo diz que ele rasgou o escrito de dívida que estava contra nós, cravando-o na cruz. Diz assim: os meus pecados, o escrito de dívida que estava na minha vida, me condenando, foi cravado na cruz de Cristo, e por isso eu estou perdoado de todos os meus pecados. Amém, irmãos? Jesus usa a terceira figura. No versículo 27 ele usa um argumento lógico. Ninguém pode entrar na casa do valente para lhe roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Era muito comum naquele tempo bandos de ladrões invadirem casas, amarrarem as pessoas e saquearem tudo. Naquele tempo as pessoas dominavam pela força. E Jesus falou: é assim que funciona. Para alguém entrar na casa de um homem forte e valente, ele tem que ser mais valente. E para ele poder lhe tirar os bens, ele tem que amarrar o valente. Em outras palavras, ele está dizendo: Satanás, o valente que possuía esse jovem, foi amarrado. Eu entrei na vida dele, amarrei o demônio e o libertei. É isso que o Senhor continua fazendo hoje, querido, na vida daquele que se entrega a Ele. Amém? Então a questão aqui, ela não pode ser repetida. Não é um pecado, é uma atitude de repulsa e rebelião. E nos nossos dias, como isso se dá? Eu quero dizer para vocês que para a família de Jesus ele era louco. Para os inimigos ele era endemoniado, mas para os seus discípulos ele era Deus. Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem os homens que eu sou? E Pedro falou, os discípulos, uns dizem que é os profetas, outros Elias. E vocês, o que vocês acham? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foi o homem que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo uma coisa, Pedro, sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Jesus é o Messias, Salvador do mundo. Sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja, sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Agora, C.S. Lewis, um dos maiores filósofos, escritores do século XX, arguído pelos seus alunos de filosofia sobre Cristo, ele disse o seguinte: olha, Jesus Cristo só pode ter 3 possibilidades, não tem uma quarta. Ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso charlatão, ou ele é Deus. Se ele é louco, você interna. Se ele é charlatão, você cospe na cara dele. Mas se ele é Deus, você se ajoelha e o adora. Não há lógica numa quarta possibilidade. Porque ele não foi um profeta que falou de amenidades, que nem hoje tem os profetas que vêm, assim diz o Senhor, estou vendo uma chave. Que chave, meu querido? Que é uma chave que não vai dizer a porta que é para abrir, você não precisa me dizer. Ah, estou vendo um documento. O que é? Está assinando o quê? Sabe por quê? Essas profecias, é assim que o povo é. Tem uma vidente aí outro dia que foi entrevistada, ela falou que não sei quem ia ganhar. Isso meu sogro que me contou hoje. Aí não ganhou, falou: mas por que não ganhou? O Amaury Júnior pergunta: por que não ganhou? Não, porque roubaram. Não, mas você não estava vendo o futuro? Jesus não é um desses que fica falando para os ventos, Nostradamus, que fala as coisas que ninguém entende e que qualquer um pode interpretar o que for. Ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando discutiu com os fariseus a respeito de Abraão, ele disse: antes que Abraão existisse eu sou. Mas você não tem nem 40 anos, está dizendo que antes do pai Abraão. E ele começou a descrever
o capítulo inteiro 8 de João para dizer que ele era Deus. Então ainda hoje, para você que entrou aqui, ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Os kardecistas dizem que ele é um avatar, é um homem iluminado. Não, ele não é um homem iluminado. Ou ele é Deus, ou ele é mentiroso. Mas para nós, ele é Deus. E todo aquele que confessa o nome de Jesus, querido, você sabia que você não vai nem comparecer no mesmo lugar do que os ímpios? Para eles está reservado o trono branco, para nós o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, a palavra no original, bimá, é o pódio, onde só se apresentam os vencedores da maratona da vida. Amém? E lá nós saberemos qual será o nosso galardão. Se é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. E como é que vai ser julgado? Pelo fogo da verdade. E a Bíblia diz que alguns vão entrar lá com cheiro de churrasco. Porque o fogo vai passar por tudo isso. Pelo ouro purifica, pela prata purifica, pelas pedras preciosas purifica, porque todas as gemas do mundo foram nascidas dentro de pressão e fogo. Mas quando a madeira, a palha ou o feno passam pelo fogo, não sobram nada. Mas mesmo estes, a Bíblia diz, todavia serão salvos, como que pelo fogo. Essa é a razão porque não vai ter ninguém no céu que vai dizer assim: eu estou aqui porque eu mereci. Querido, quando você chegar lá, quanto mais perto de Jesus você chega, mais consciente você entende que você é pecador e é por sua graça que nós teremos acesso a Ele. Amém? A minha resposta para muita gente que me pergunta, muitos porque vieram de igrejas legalistas que nunca ensinaram a graça. Eu já fui pregar em igrejas que a mulher subiu no púlpito antes de mim e foi falar. Ela falou: irmãos, lá no céu, quando as pessoas forem entrar, vai ter um anjo medindo as saias e o cabelo das mulheres. Você pensa que eu estou brincando? Eu estou falando a verdade. Porque para os homens é muito difícil entender a graça. Não pense você que você engrandece a Deus quando você acha que pode alcançar salvação pela sua vida. Quando você vai balizar o certo e errado, não use a sua vida, use a Jesus. Porque se você se balizar por qualquer pessoa, você pode ser melhor que ele. E é o que os legalistas fazem, olham de cima para baixo dos outros. Mas a Bíblia diz que quanto mais perto dele nós chegamos, mais nós temos consciência de que nada somos. O apóstolo Paulo, quando se converteu, ainda estava debaixo da égide da lei. Ele dizia: olha aqui, para os outros apóstolos, eu sou apóstolo igual a vocês. Vocês não me ensinaram nada, eu recebi direto do Cristo. No meio do ministério dele, no meio da vida dele, já estava dizendo assim: eu sou o menor dos apóstolos. No final da vida ele já estava dizendo assim: Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou maior. Eu pergunto para você, quando é que ele era mais crente? Quando ele entendia que ele era o maior de todos os pecadores. Queridos, a cruz ainda é o centro da mensagem. Jesus ainda é o nome que salva, que cura, que restaura, que transforma. E por isso nós não podemos permitir que ninguém possa tirar o brilho dessa mensagem. Amém? Se há um pecado que não tem perdão, é a rejeição contumaz, consistente, repetitiva, até que o indivíduo feche os olhos nessa vida. E aí, acabou. Mas se, contudo, no final da sua vida, como aquele ladrão da cruz puder dizer: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa pessoa vai ouvir a mesma resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é no purgatório, não é no subcéu,
é no paraíso, na presença do Criador e do Salvador. Amém. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: o pecado nunca compensa. O que é a palavra pecado? No grego, hamartia. No hebraico, hatá. Nas duas línguas, o pecado significa uma coisa: errar o alvo. Toda vez que você sai da vontade de Deus e vai fazer aquilo para o qual você não foi chamado, você pecou. Toda vez que isso acontece, você está em pecado. O pecado, ele traz consequências. Destrói famílias, destrói indivíduos, destrói nações. Mas não há um pecado que possa suplantar o sacrifício de Jesus na cruz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Querido, se você estiver em pecado, confesse o seu pecado. Jesus disse, a palavra de Deus diz, João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Certa vez Jesus curou aquele enfermo que passou pelos tetos, né? E antes de mandar o camarada levantar, ele falou: teus pecados estão perdoados. E os judeus ficaram possessos. Como é que você vai ter autoridade para mandar perdoar pecados? Ele falou: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta tua cama e anda? Não discuta com ele. O adversário é o nosso acusador. Ele é o promotor, ele é quem aponta o dedo. Quando ele vier apontar o dedo para a sua vida, diga assim: vai falar com o meu advogado. O meu advogado é Cristo. E querido, ele nunca perdeu uma causa. Não importa aonde você esteja na tua vida espiritual, Jesus tem provisão para a tua vida. Tem perdão para os seus pecados. Eu creio que no dia do arrebatamento haverá um grande espírito de temor, um grande espírito de quebrantamento, literalmente para as pessoas confessarem a Jesus, para não chegarem lá em pecado. Mas algumas talvez não ouçam a voz do Espírito, mas se tiverem confessado Jesus, se tiverem se tornado filhos, estarão lá, não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que Ele fez. Vocês entenderam o que é isso? Quando a palavra de Deus fala de expiar os pecados, a figura é da arca da aliança. Estão vendo aquela arca ali, aquela tampa onde estão os querubins? É chamado de propiciatório, ou de assento da misericórdia, porque segundo a tradição, Deus, quando vinha com a sua glória, Ele sentava na tampa da arca. Por isso, assento da misericórdia. E quando Ele se assentava lá, no dia da expiação, era para exercer misericórdia. Por uma razão: dentro da arca havia 3 elementos que condenavam o povo. As 2 tábuas da lei, que foram quebradas porque Moisés desceu do monte e o povo estava adorando o bezerro. O vaso do maná, que era a provisão de Deus e que eles chamaram de pão vil. E a vara de Arão, que floresceu porque o povo rejeitou a autoridade sacerdotal de Arão. É por isso que quando a arca foi levada e o boi tropeçou e a tampa da arca se abriu, Uzá foi segurar a arca e morreu na hora. Porque quando a cobertura, a propiciação, quando o sangue não cobre, os pecados são condenados de morte. Mas a Bíblia diz que Jesus, diga Jesus, é o meu propiciatório. Então quando Deus olha para a tua vida, Ele não vê os seus pecados, Ele vê o sangue da aliança. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus?
Eu quero terminar dizendo que existem até patologias da mente que geram culpas exacerbadas. Vocês já viram falar no transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC? Ele é classificado em 5 áreas. Tem gente que, se não lavar a mão 10 vezes, acha que vai morrer com germes. Tem outro tipo de doido que sai de casa, se não tentar ver 3 vezes que a chave está trancada, ele sabe que ele trancou, mas se não for 3, o ladrão vai entrar. Tem outros que, se passar numa rodovia, estou te falando tudo de gente que eu conheço ou que eu li, fica vendo a cerca contando, se não contar o número de cerca, a mãe morre. Isso é um transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo porque aquela área na vida da pessoa, ela não se livra daquele pensamento. E compulsivo porque ele é compungido a viver debaixo daquela cadeia. Pois é, uma das 5 classificações são os toques com pensamentos religiosos. Eu li na literatura da psiquiatria o caso de uma freira totalmente devota a Deus, mas toda vez que ela terminava de fazer oração, ela xingava a Deus de tudo quanto é jeito, com os piores palavrões. E isso acontecia desde a época que ela era menina, e ela foi ser freira para tentar lutar contra isso. É claro que tem demônio por trás disso, mas é claro também que isso é uma patologia psiquiátrica. Tem um rapaz na internet que toda semana ele volta com o mesmo assunto. Eu já aceitei Jesus. Você tem certeza que eu estou salvo? Tenho. Ah, mas e se eu fizer esse pecado? Querido, vai lá, eu vou lá e passo, gasto o tempo. Passa 1, 2 semanas, ele volta com o mesmo tema. Eu falei, é toque, eu só não sou médico, não vou mandar ele procurar um psiquiatra. Mas se ele estiver me ouvindo, já entendeu o recado. Eu estou dizendo isso porque a sua salvação não depende do que você sente. Nós lutamos contra o acusador. Tem dia que você sente que Deus não te ama, mas Ele te ama. Tem dias que você sente que Ele te ama, Ele te ama da mesma maneira. Por isso, tome posse. Viva para Deus. Viva em paz. Jesus já te salvou. É muito bom ser filho. Fomos gerados fisicamente por Ele, mas também espiritualmente. Deus Todo-Poderoso. Que maravilha. Que maravilha a obra do teu filho. Nós estamos constrangidos, porque não merecemos o teu amor, mas o Senhor nos amou primeiro. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos nesse tempo de trevas, manifestarmos a tua glória, o teu amor, a sermos luz, ó Deus, nesse mundo. Eu oro por cada vida que está aqui, Senhor, talvez amarrada pelo pecado, amarrada na sua alma, nos seus sentimentos, vivendo, Senhor, debaixo do engano do diabo. Eu oro, Pai, para que a tua palavra seja certeira, que ela entre, quebre as cadeias, transforme o entendimento. Pai, nós nos humilhamos perante a tua mão poderosa, e nós te suplicamos que o poder do teu Espírito em nós nos ajude a levar a tua palavra em todos os lugares desse mundo. Nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. A minha oração, Pai, é que o teu Espírito Santo nas nossas vidas nos leve dia a dia a sermos livres do pecado, a amadurecermos. Obrigado pela tua paciência.
Porque nem todos abandonam os vícios e os pecados de uma vez. Mas vem com o trabalho do teu Espírito, que está em nós. E muitas vezes o entristecemos. Outros até o apagam. Mas Ele não nos abandona. Permanece ali. E a minha oração, Senhor, é para que o Espírito em nós reacenda a chama de uma vida de santidade, de vitória sobre o pecado, de glória para o Teu nome. Mas, Pai, nós Te pedimos que a voz do acusador não prevaleça sobre a voz do Salvador. Queremos andar sim na Tua vontade, não por causa do medo do inferno, mas pela alegria do céu. Não por causa do terror do inimigo, mas por gratidão e amor ao Salvador. Nós nos dobramos de joelhos, porque reconhecemos que Ele é Jesus, Yeshua, Mashiach, o Messias, o Salvador, o Redentor da nossa vida, da minha vida, Senhor, e de todo mundo. E um dia toda a terra estará de joelhos. Alguns aterrorizados, outros adorando o Senhor. Senhor, que a Tua igreja neste último tempo de apostasia, de frieza, seja levantada em retidão, em graça e poder, para arrebatar das mãos do valente todos quantos o Senhor tiver para esse tempo. Oramos pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pela cidade, pelo Brasil e por todo mundo. E oramos, Senhor, que onde houver alguém invocando o Teu nome, os milagres aconteçam. Onde houver alguém invocando, Senhor, a Tua misericórdia se manifeste. Nós Te amamos, Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Obrigado, Senhor, por essa segurança tão tremenda. Dedicamos ao Rei da Glória toda a honra e toda a glória.